Não vou demorar, não vou me estender aqui demais. Queridos, nós temos um ministério de adolescentes, os teens, de 12 a 16 anos de idade. Você que é teen, é com a pastora hoje? Fechou, é com a minha linda. Então você pode ir ali, você que é adolescente, 12, 13, 14, 15, 16, pode ir lá com a pastora, vai ser muito legal, os adolescentes estão juntos. Pastor, sou adolescente, quero ficar aqui, tem problema? Claro que não, só ficar, mas lá seria legal também. Mas fique à vontade, que Deus move e abençoe nas nossas vidas mais e mais, em nome de Jesus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, e eu creio que Ele tem muito para entregar nas nossas vidas nessa noite. Vamos lá. Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio e a oportunidade de mais uma vez estar diante de Ti, Senhor. Como igreja, como congregação, reunidos em unidade, em família, sabemos que a unção escorre em ambientes como esse. Há um liberar de Deus sobre as nossas vidas. Tivemos dias maravilhosos. Talvez muitos estão com o físico cansado, mas sabemos que dentro está renovado, transformado, tocado. Então que o Senhor venha mais uma vez ministrar nas nossas vidas. Muitos que estão aqui, Senhor, vieram, talvez visitando, talvez, Senhor, porque ouviram falar de algo que o Senhor tem feito. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem opera. Muitos estão com guerras, com situações que têm enfrentado em passado, cada um em uma área, mas o Senhor conhece cada uma delas. Então eu peço da parte do Senhor um fortalecimento. Eu peço da parte do Senhor que a Tua palavra venha trazer revelação, venha trazer luz em meio a cada situação que eles têm enfrentado, que eles possam hoje, nós possamos hoje receber um toque do Senhor, um transbordar do Senhor de forma poderosa e sobrenatural, quebrado e cancelado toda a obra das trevas, todo espírito maligno que queira atrapalhar esse culto, essa reunião. Nós damos uma ordem: Satanás e seus demônios, pega tudo que é de vocês e batem em retirada, vão para o abismo, para onde Jesus Cristo ordenar. Mas aqui nós declaramos a glória de Deus nos teens, no infantil, em todo esse prédio, todas as nossas vidas, os nossos familiares. Cuidado do Senhor, bênção do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Fale conosco através da sua palavra, usa a minha vida da maneira como o Senhor queira. É assim que nós oramos e desde já agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Como nós tivemos um final de semana maravilhoso, precioso, palavras foram ministradas falando sobre cura da alma, cura física. Muitos de nós com certeza fomos confrontados, coisas que a gente não imaginava que tinham dentro da gente, vieram para fora. Quem achava que estava bem, viu que não estava muito bem. Fala: pô, Jesus, eu achei que eu estava bem na fita, mas estou vendo que eu não estou legal. Estou vendo que tem mais uma lasquinha para dar uma lapidada. Mas é isso o processo. Eu lembro quando eu comecei nesse processo de me abrir, de ser transformado, eu achava que eu era a pessoa mais perfeita do planeta. Era Jesus e eu na terra. Você imagina, você fala: eu sou perfeito, quando já se viu. Aí a hora que o Espírito Santo começa a iluminar, eu falo: foi mal, Deus, desculpa aí, eu sou mó tranqueira, preciso mais do Senhor na minha vida. E começa a mudar, Deus começa a melhorar, começa a lapidar. Mas foi ali um processo maravilhoso. Então foi um final de semana glorioso, abençoado, sobrenatural. E isso é importante nós termos. Contudo, fala assim para o seu vizinho: não é o fim. Todos nós estamos em um processo, todos nós estamos em uma caminhada, todos nós estamos em uma jornada. A vida não é uma corrida de 100 metros. Se você olha a vida, é uma jornada a cada dia. Por exemplo, quem estava aqui? A irmã que ministrou de manhã sobre a área financeira, a economista Fernanda. Eu conheci ela e não lembrava a pastora que lembrou. Conhecemos ela na igreja com 17 anos de idade. Ela chegou para a pastora com 17 anos, a gente tem esse desenho guardado. Eu não lembrava que era ela. Falando assim, a gente estava numa fase só o sangue de Jesus. Sabe aquela fase que é só o sangue do Cordeiro? Só Ele, não tem outro. E nunca terá, em nome de Jesus, aleluia. É só Ele, você passando pela prova igual Cassiano. E Deus vai à frente, e abre. Está naquele nível hard. Ela desenhou na igreja, ela desenhou no culto um desenho e entregou para a pastora. Falou assim: essa é a visão que eu estou tendo de você aqui agora, um anjo atrás de você gigantesco. Naquela hora eu falei: eita, Jesus está cuidando de nós, aleluia. Para você ver que quanto tempo, nós estamos falando de 17 anos, a moça é casada com 30 e poucos anos, então mais de 15 anos. Deus veio trabalhando, Deus veio agindo. Então nós não entramos em uma corridinha de 100 metros, é uma jornada da vida.
E nós temos que entender que não adianta nada eu simplesmente apenas passar por um final de semana que foi glorioso e maravilhoso e falar: deu, acabou. Não, foi mais uma etapa, foi mais um ciclo, foi mais um momento, foi mais uma oportunidade, foi mais um momento que eu me abri para ser tocado, que eu abri para ser curado, para eu abrir para ser lapidado. Contudo, nós temos que entender nas nossas vidas que essa jornada, ela precisa estar dentro de nós gritando, e nós precisamos permanecer firmes até o fim. Não adianta nada eu simplesmente parar no meio do caminho. Não adianta eu falar agora: puxa, tá bom, legal, e eu simplesmente baixar a guarda. Porque quando você baixa a guarda, até a casa que estava limpa, ela volta a ser suja. E muitas vezes até pior. Jesus mesmo fala que quando o espírito, como que o mundo espiritual trabalha? Os espíritos saem da casa, ele fala disso, sai de uma casa. Eles estão vagando, passando, quando não tem destino, fica boiando no mundo espiritual. Quando ele volta, ele vê aquela casa, está arrumada, está cuidada e não tem proteção, volta 7 vezes mais, pior. Então, o que nós começamos a enfrentar e passar, nós temos que entender que o escudo da fé tem que estar em pé todo dia. A gente não pode de forma alguma desanimar. Eu não posso dizer que foi apenas isso, poxa, acabou, já era. Não, é um processo a cada dia. Eu posso ouvir amém, igreja? Por isso que eu gosto daquele texto, Eclesiastes, a parte A, que fala assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o fim das coisas que o teu princípio. Porque talvez o meu e o seu princípio da vida não foi muito legal. Eu estou casado com a pastora, conheci ela, esse pão entrou na vida dela, aleluia. Eu brinco com ela, eu chego com minha sogra, eu falo: sogra, louva a Deus, porque Ele te abençoou com um genro como esse. Ela fica doida, né, meu? Dá lá, brinca e tal. Mas ali casamos, estou com essa pastora desde 2001. Eu posso ter falado para ela tantas coisas, provado amor e tudo mais, mas tudo isso que eu falo da fidelidade e cumprir só vai ser provado realmente no fim. Não adianta no meio: ah, mas eu falei lá em 2001 que eu te amo, nós estamos juntos, mas agora nós estamos jogados. Não adianta nada. Porque Ele, dentro do casamento, Deus espera de nós que a gente venha permanecer firme até o fim. Da mesma forma na caminhada cristã, que eu e você possamos permanecer firme no Senhor até o fim. E permanecer firme até o fim, nós sabemos, meu querido, que a vida, ela não é como a gente sempre fala, brinca, mar de rosa, brincadeira, só love, só alegria, não. Tem problemas, tem bombas, tem guerras, tem tretas, tem dificuldades. Tem dia que nós muitas vezes falamos: por que eu acordei? Eu não queria ter acordado. Que dia é esse, Jesus? Me ajuda. Que guerra, que fase, que momentos. Ouvimos o testemunho da guerreira, quantos momentos que ela falou: cara, talvez vinha pensamento, por que existo? Por que estou aqui? Por que é isso? Tantas coisas, são guerras que a gente não imaginava que a gente iria enfrentar. Mas nós temos que saber que na caminhada cristã há todo um processo, há toda uma jornada. Quando você olha, por exemplo, o apóstolo Paulo falando, ele fala em Filipenses capítulo 3, versículo 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele não fala eu parei, ele fala eu prossigo. Então ele está falando de alguém que foi tocado um dia pela glória do Senhor, que foi transformado, e alguém que não parou. É alguém que a cada dia tem dado mais um passo, a cada dia tem entrado nessa jornada e vivido algo poderoso e sobrenatural. É alguém que está prosseguindo para o alvo, e esse é o processo na caminhada cristã. Na caminhada cristã, eu e você um dia recebemos Jesus e nós entramos pela porta. A hora que você entra pela porta, a gente tem um alvo, mas para nós chegarmos até o alvo, a gente tem que prosseguir pelo caminho. Então há um grande momento na nossa vida, a gente tem que entender que a gente simplesmente não é só passar pela porta, valeu, é nóis. Agora eu preciso percorrer, e eu preciso saber que Deus espera de mim que eu venha permanecer firme até o fim, que eu venha permanecer firme no Senhor até o último fôlego de vida. Então aqui, meu querido, nessa noite eu falo para você, é uma noite onde o Senhor vem com uma unção para a gente poder entender. Ele te chamou para você completar a carreira, Ele te chamou para você viver aquilo que Ele tem para a sua vida.
vida. O Deus que nós servimos não é um Deus que te chamou para você ficar no meio do caminho. Um Deus que te chamou não é um Deus que um dia tocou tua vida com uma experiência e falou: agora você está jogado e largado. Não, é um Deus que tem uma unção para derramar e mover na sua vida, para você avançar e viver a cada dia. Então o toque que eu e você vivemos nesse final de semana foi maravilhoso, foi legal, mas nós devemos permanecer firme até o fim. Nós não podemos de forma alguma abrir nada, brecha ou situação para que o inimigo venha tocar. Então que o Senhor Jesus essa noite, Ele venha mover na minha, na sua vida, Ele venha tocar, Ele venha trazer algo sobre nós para que possamos permanecer firmes até o fim, aleluia. E quando nós olhamos, isso não é só uma questão para nós, e como eu falei, nós passamos muitas vezes guerras, passamos dificuldades, passamos situações difíceis, momentos que você olha para o lado, parece que não tem ninguém, você sente só, parece que até o pastor te abandonou. Pô, mano, nem um pastor me liga, é o Deus do céu, parece que não olha mais para mim, parece que passa por mim pelo culto, parece que não me vê. Eu vejo que ele anda pelo altar, ele olha para todo mundo, mas não olha para mim, ele tem uma coisa contra a minha vida. Talvez você não está vindo de Floral. Dá um destaque, tchané. São momentos que a gente sente, a gente olha e fala: cara, e agora? Eu achava que eu tinha alguém, como é que está? Meu Deus, e o sentimento de você parecer estar sozinho é horrível, de ser largado, de ser deixado, de ser jogado. Parece que Deus muitas vezes nos deixou. A oração parece que não passa do teto. Você ora, você não sente nem um arrepio. E aquela sensação que você sente, a hora que você vê, foi o pernilongo. E você ora para não ser a dengue. Estou querendo sentir a presença, está aqui. Você fala: meu Deus. Você ora, e você fala: meu Deus, está seco. Você vem no culto, você vê um caindo ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não é atingido. A glória não vem em você. Você vê o irmão, o anjo tocou, levou, o outro está aqui, espirrou, batiza com o Espírito Santo, e você fica lá. Você fala: pô, Deus, e aí, mano, tá de marcação comigo? Tipo, não me curte? O que está acontecendo? Quem já passou por isso, gente? Deixa eu ver. Só fui eu. É horrível isso, é ou não é, gente? É horrível. Agora eu estou vendo você, guerreira. Tudo bem? Bacana? Fui no estabelecimento, você vê como tem seu testemunho? Posso contar o testemunho? Tem vários. A igreja começa a criar proporção, você não está ligado quem que é quem e tal. Aí a gente tinha que fazer os crachá aqui pro evento, e a galera estava na correria e tal, porque as inscrições foram a mais do que a gente previu. Glória a Deus por isso, bens demais, colocou ali, foi benção, glória a Deus, galera buscando. E tinha que ter uns crachá. Aí todo mundo na correria e tal, foi: não, gente, eu faço e corre, pelo amor de Deus, já vou trazer a pastora para a galera de manhã aqui, já faço a correria. Só que, meu irmão, do jeito que eu acordei, eu saí de casa, o cabelo estava nas galáxias, pós-pomada, assim, ó, apertada, eu só dei um jogado assim, falei: bora. Pus a bermuda que deu, o chinelão, vamos lá. Aí cheguei lá no rolê, ali no negócio de impressão. Falei: bom dia, pelo menos eu dei bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Queria deixar uns arquivos para poder imprimir uns crachás e tal. Aí mandamos: eu tenho um WhatsApp de vocês, mandei o WhatsApp. Falei: não, eu quero tantas unidades e tal, tem cordinha, não tem? Só tem essa? Ah, beleza, pode ser essa então, fechou, bacana, valeu, obrigado, fechou. Aí, pouco ela chega: pastor, tá aqui o negócio. Falei: você me conhece? Ô pastor, tô fazendo um seminário, meu. Eu vou na igreja, pastor. Eu falei: foi mal, irmão. Imagina essa hora, se você não dá o testemunho, já chega: bom dia pra quê, irmã? Então essa hora, glória a Deus, hein? Que Deus abençoe. Agora eu estou vendo você, aleluia. Que Deus abençoe. Aí você vê o testemunho. Mas tem nessa hora que você está no culto, que parece que nem Deus te vê. Está na seca. Você fala: Jesus, me ajuda. Que situação complicada. O apóstolo Paulo, entre tantos outros, passaram. Uma vez um cara chegou para mim e falou assim: puxa, pastor, mas assim, você é pessoas que tem vários amigos, galera e tal, está sempre cheio de gente. Eu falei: meu irmão, na palavra de Deus, quando você olha, sempre os homens e mulheres de Deus pareciam que estavam sozinhos. Abraão, sozinhão. Paulão, abandonado várias vezes. Você vê a galera. Ana estava com o maridão, mas ela não queria o marido, queria o filho. Penina, aquela endemoniada, o sangue de Jesus tem poder, pisando na cabeça de Ana, pesando na vida dela. Sangue de Jesus. Situação difícil, mas você vê, tem momentos são esses homens também passaram por isso.
Mas a diferença é que eles tiveram uma revelação, e é essa revelação que nós temos que ter. Ainda que nós olhamos com os olhos naturais e pareça que não tem ninguém, nós estamos sozinhos, você não está sozinho. Tem um Deus que cuida de você, tem um Deus que fortalece você. Paulo fala isso, 2 Timóteo, a carta de 2 Timóteo era o fim da vida de Paulo. Ele sabia que ele já ia para a glória, ele sabia. Ele fala, já estou pronto para ser entregue como oferta. Ele já sabia que tinha um cara já para poder arrancar ele já dessa terra. Ele já sabia que o destino dele já era a morte. Então a segunda carta de Timóteo é ele falando, já é o fim. E olha só o que ele escreve, 2 Timóteo 4,17. Mas o Senhor me assistiu. Ele está falando, olha para trás. Tem gente que me deixou, me largou, me abandonou. Teve gente que eu preciso isso, aquilo e tal. E ele fala, mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. Já está falando que já ia para o reino celestial. Já sei para onde eu vou. Só que ele fala, a ele a glória para os séculos dos séculos. Mas no começo do texto ele fala assim, o Senhor me assistiu. O que é o Senhor me assistiu? O Senhor me deu suporte, o Senhor esteve comigo. A cada situação que eu passei, eu enfrentei muitas pessoas do meu lado, eu me senti abandonado. Teve gente que me largou, teve gente que amou o presente século e foi simplesmente para o mundo. Teve gente que simplesmente agora naufragou na fé. Teve gente que falou que estava comigo, mas na verdade não estava. Mas tinha um que não me largou e não me deixou. Foi aquele que me marcou com o precioso sangue dele. Foi aquele que marcou a minha vida. Então eu falo para você, meu irmão, aqueles que permanecem até o fim são aqueles que entendem, sabe, eu não estou sozinho, o Senhor não me largou, o Senhor não me deixou. Ele sabe a batalha que você enfrenta, Ele sabe a guerra em que você está, e Ele falou para você, assim fala para mim, você não está sozinho, porque o Deus que te chamou é um Deus que te capacita, é um Deus que te fortalece, é um Deus que move na sua vida, é um Deus que, como Ele falou aqui, o Senhor me livrou da boca do leão. Ou seja, ali o inimigo armou de tudo para querer derrubar Paulo, mas o Senhor blindou, o Senhor protegeu, o Senhor agiu. Então eu falo para você, nesse momento que você acha que você está sozinho, o inimigo vai falar para você, abandone o Senhor te largou, o Senhor te deixou. Tá vendo? Você vai no culto, não acontece nada. Tá vendo? Você foi no cura, falou tanto, parece que não aconteceu nada com a tua vida. Ah lá, um sendo tocado, outro sendo liberto, e você nada. Não deixe esse engano entrar na tua vida. O seu Jesus, o nosso Jesus, Ele tocou tua vida, Ele cuida de você, Ele traz provisão para você, Ele traz cuidado sobre a tua vida. Ele é aquele que está à frente, sustentando, cuidando e guiando poderosamente. Se você crê, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, aleluia. Porque todas essas mensagens que nós falamos, inclusive domingo passado e essa, está dentro daquela série que a gente fala de uma geração transformada. Uma geração transformada é uma geração que sabe que foi comprada por Cristo Jesus, domingo passado. E uma geração transformada é uma geração que permanece firme até o fim. É uma geração que não desanima. E tem hora que dá o desânimo, bate. O apóstolo Paulo mesmo falou, por isso não desanimamos. Quando ele fala não desanimamos, é porque dá para desanimar. Se você permite as circunstâncias, as situações quererem vir do lado de fora, tocar do lado de dentro, você desanima. Então eu falo essa mensagem para vocês, de permanecer até o fim, para que você entenda, fomos tocados esse final de semana. O Senhor moveu, mas nós não podemos de forma alguma baixar a guarda. Nós temos que permanecer firme até o fim. Você precisa permanecer firme no seu casamento. Permaneça firme no Senhor na questão, seja financeira, emocional, espiritual. Permaneça firme. Ah, pastor, mas as circunstâncias estão difíceis. Me fala um que não passa um problema. Até Jesus, o Filho do Senhor, passou por situações difíceis. No momento que estava junto com os caras que os soldados vieram pegar ele, Pedrão até tentou fazer uma cena, puxou a espada, cortou a orelha do cara que servia, cortou a orelha, puxou a espada e deu plá. Mas ali, ao meu ver, eu não creio que Pedro tirou a espada para cortar a orelha do cara. Vou cortar a tua orelha. Meu irmão, do jeito que você puxa, vai. Aí quem está aqui, ou é a cabeça,
no caso foi a orelha. Então a puxada foi, meu irmão, não foi aquela puxadinha, excuse me, posso arrancar um tequinho da orelha aí? Não, irmão, do jeito que puxa, o cara só tira. E o cara foi bom ali, hein? Aí Jesus olha para Pedro, que papel, hein, mano? Só o meu sangue na sua vida, né? Pega a orelha, põe de volta, cura o cara. Ninguém olha para isso. Você imagina pegar a orelha no chão. Desculpa, amigo. Tá aqui, ó. Colou, cara. Milagre. O que foi isso? Jesus amado. Mas na hora que Jesus estava lá, não sobrou um. Porque na hora que eles colocaram a mão em Jesus, perna para que te quero. Todo mundo saiu correndo. A Bíblia fala que teve um, provavelmente Marcos, saiu correndo com as nádegas de fora. Um homem com lençol, uma roupa, saiu correndo nu. Ali inaugurou o nudes. Jesus amado, os soldados romanos olharam e falaram, cara, as nádegas de fora, saiu correndo peladão. Estava lá, Jesus nos ajude. Que cena. Mas na hora que ele está, antes desse momento, ele teve aquele ponto, aonde ele faz aquela oração. Antes disso, Senhor, se possível passe de mim, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Ele já sabia, eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que muitos vão me deixar, mas eu sei que aquele que tem um propósito na minha vida não me deixará. Então até Jesus, ele teve que permanecer sim, firme até o fim. Porque vocês lembram no culto passado, ele era 100% homem e 100% Deus. Se ele não tivesse permanecido firme, até na tentação do deserto, o inimigo foi tentar para quê? Para derrubar Jesus. Ele teve que permanecer firme até o fim. E ele espera que eu e você possamos permanecer. Então você e eu temos que ter claro que nós estamos em uma jornada. Que nós estamos em uma jornada da vida. Em Hebreus capítulo 13, versículo 14. Porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firme até o fim a confiança nele que depositamos no início. Então aqui ele fala que nos tornaremos participantes de Cristo. Como que eu vou me tornar o participante de Cristo? Estar com ele, viver as coisas que ele tem? Se de fato mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos no início. Por isso que nós lemos lá, melhor é o fim das coisas do que o seu início. Porque no início, às vezes a gente está no gás. A gente sabe, quando aquela coisa nova dá gás, meu irmão. Uau, demais, você quer voar, as coisas acontecerem. É só você ver, por exemplo, quando você entra numa nova atividade da sua vida. Talvez uma academia, algo que você curta, jogar bocha, vai saber. Você curte, de repente, jogar xadrez, coisa que te empolga, emocionante. Talvez você goste de brincar com o bichinho virtual ainda, você guardou ele na sua vida. Que te empolga no começo, tá bacana, tá legal, mas o tempo passa, já não é mais aquele gás. Não dá, já não é. A chama antes, no começo, meu Deus, presença, unção, glória. É evento, bora. É culto, bora. É célula, bora. Vamos no rolê, bora. Mas não é só o estar. Você estava com a expectativa. O peito gritava, mano, cadê? Bora, eu quero Deus. A presença, unção, poder. Só que o tempo passa. O tempo voa. E a poupança bamerindos. Essa é só para os velhos. Quem lembra disso, gente? Esse é o sinal que você está velho, cara. O tempo está passando. O tempo vai passando e você fala, meu Deus, e agora? Parece que já não é mais a mesma coisa. Sabe por quê? Porque uma coisa que eu aprendi na caminhada do Senhor foi o seguinte. Quando você é tocado por Ele, naquele início, é aquele despertar. Aquilo queima, gera, você fala, uau. E você ora, parece que as coisas acontecem. Sim ou não, igreja? Sim, você fala, mano do céu. Aí o tempo passa, aí você vê que parece que já não é mais aquela mesma coisa. Sabe por quê? Ele quer agora que dentro de você dê um passo a mais.
Ele não quer que você continue como um bebezinho no colinho do papi, só tomando uma madeirinha. Ele quer que você cresça. Quem tem filho aqui? Você sabe que o teu filho, quando ser o teu filho, você não quer que teu filho com 18 anos mamando uma madeira. Ô mãe, cadê o peito para eu mamar? O sangue de Jesus tem poder. Para trás de mim, Satanás, quem está aí dentro? Fila indiana, um atrás do outro. Vai, um demônio atrás do outro. Vamos, fila indiana, some daqui. Por quê? Porque até o processo natural, no começo, o filho depende totalmente ali do pai poder alimentar. Mas quando o filho cresce, o filho agora já tem as perninhas, o rolê para poder ir buscar. Sim ou não, igreja? Da mesma forma espiritualmente. Aí você tem que escolher, quer continuar um bebê? Vai ser tratado como bebê, mas também não queira viver a promessa que ele tem para você quando você estiver maior. Porque tem muita gente que ainda quer ser tratado como bebê e quer ver a promessa como grande. Não tem como, parceiro. Tu tem que crescer dentro de você, tem que buscar esse crescimento, buscar essa mudança, buscar essa transformação. É isso que Deus tem. Então, para isso, a gente começa muitas vezes a desanimar. Por isso que ele fala da confiança que vocês tiveram lá no início. Então, no início, às vezes, a gente tem aquela empolgação, aquele gás, vamos fazer acontecer. Mas com o passar do tempo, parece que a gente vai murchando. E eu sei que eu já passei muitos momentos como esse. Momentos que a fé parece que começaram a ser lançadas sementes de poder fazer duvidar daquilo que Deus tinha, das promessas que Deus tinha. Mas a cada momento eu lembrava, o Senhor moveu na minha vida, o Senhor continuará movendo, o Senhor agiu, o Senhor não vai falhar, o Senhor vai mover poderosamente. Então eu falo para você, você que está achando que o Senhor te largou, te deixou, está abandonado, meu Deus, o que está acontecendo? Primeira coisa que eu falo para você, Ele falou para você, chegou a fase de você passar da mamadeira e dar passos rumo àquilo que Deus tem para a tua vida. Chegou passo, chegou o momento de você sair dessa fase que você está. É a fase de crescer, é a fase de amadurecer, é a fase de você buscar como nunca buscou antes. É a fase de você sair deste lugar que você achou que o papai ia ficar dando só uma madeirinha. Se você quer viver algo novo da parte de Deus, é você dar passo rumo àquilo que o Senhor tem para a tua vida. Porque se você não sabia, na Bíblia tem 2 tipos de nomes para o nome filho. No grego, o filho número 1 é o teknon, ou teknon, é aquele que é filho por nascimento, é o filho imaturo, o filho pequeno. Quando você recebe Jesus como o Senhor da sua vida, você foi marcado pelo Espírito Santo, você agora foi gerado e você passou a ser agora o teknon, o teknon, é o filho que foi gerado. Só que esse filho que foi gerado é diferente do outro filho. Porque Deus espera que esse filho que foi tocado, teknon, que foi gerado pelo Senhor, ele possa crescer e amadurecer. E a palavra grega para o outro nome filho é a palavra ruios, que nós ouvimos no seminário aqui, que um dos irmãos falaram. Os ruios são filhos maduros, são aqueles que cresceram. Só que o crescimento espiritual não é um crescimento automático. Frequentar apenas uma igreja não me vai fazer mais crente se eu não busco Deus, se eu não busco mudar, se eu não busco ler a Bíblia e ser transformado pela Bíblia. A minha vida nunca vai mudar. Eu posso entrar por aquela porta 20 anos e eu vou continuar a mesma pessoa. Eu posso entrar por aquela porta 20 anos e meu casamento vai continuar a mesma coisa. Eu posso entrar por aquela porta, meu irmão, 50 anos e minha vida nunca vai mudar. Por quê? Porque o ruio só se torna ruios quando ele se abre para ser transformado. Quando ele deseja crescer, quando ele deseja aprender, quando ele deseja dar passo com aquilo que Deus tem para a vida dele. Só que você tem que lembrar que para crescermos nós vamos passar por situações que muitas vezes parece que é melhor abandonar, mas eu falo para você, permaneça até o fim, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Aquele que te chamou do início, ele vai te sustentar, vai cuidar, vai mover, vai direcionar. Então não aceite de forma alguma sementes que o inimigo está vindo sobre a tua vida, dizendo para você que não vai dar, você não vai aguentar, você não vai conseguir. A mesma fé, a mesma confiança, a mesma esperança que você teve em Jesus lá no início, que você foi tocado, ela precisa permanecer firme até o fim. Então eu falo para você, você que já foi tocado pelo Senhor, você que já teve um toque do Senhor, não permita de forma alguma circunstâncias do lado de fora mexer com a tua fé do lado de dentro. O seu Deus é um Deus que te chamou para você viver a palavra
palavra e a promessa que Ele tem para a tua vida. E aquilo, quando Ele chamou você, Ele trouxe toda a capacitação, Ele trouxe toda a unção, Ele trouxe tudo que foi necessário para você viver cada uma dessas palavras. Se você crer, dê mais uma salva de palmas ao Senhor Jesus, aleluia. Agora, depois dessa introdução, só uma introdução, nós vamos ler um texto, para a gente poder fechar. Jesus, no seu ministério terreno, quando Ele veio, Ele chamou os 12. Jesus, Ele tinha grupos. Por exemplo, Jesus, dos 12 que Ele chamou, Ele tinha 3 que eram mais próximos. Quem que eram esses? Quem que eram esses? Só lembrar da musiquinha. Pedro, Tiago, João no barquinho. Não é para você lembrar do jacaré, pelo amor de Deus. Sangue de Jesus tem poder. Pedro, Tiago e João eram os mais próximos. Então Jesus tinha os 3 mais próximos. Jesus tinha os 12. Jesus chamou os 70. E Jesus tinha a multidão. Então tinha a multidão, os 70, os 12 e os 3. Jesus chamando esses 70, esses 12 e esses 70, Jesus deu sobre eles autoridade para expelirem demônios, para curar os enfermos, para avançarem. E isso não apenas se cumpriu em Pentecoste, porque nós vamos ler um texto que eles também viveram uma experiência com Jesus ali ainda. E é um texto forte para mim, de impacto, porque ele envia os 70 e ele traz instruções. Eu não vou ler aqui, depois você lê em casa o texto inteiro, mas ele fala: vocês não vão levar nada com vocês, vocês vão aprender a depender de mim, de Deus, acabou. Se alguém receber vocês, bacana. Se não recebeu, quando sair da casa, bate até o pó. Para trás de mim, Satanás. Ele chega. Só que os 70 regressam. Nessa que eles regressam, você imagina, os caras foram enviados por Jesus. Então para e pensa comigo. Eles estão olhando Jesus expulsar demônios. Eles estão olhando Jesus curar os enfermos. Eles estão vendo Jesus operando sinais e maravilhas no meio deles. Gente, quem já viu milagre, quem já viu essas questões, a gente fala extraordinário, vimos o testemunho hoje que foi lindo, impactante, isso mexe com a gente, sim ou não, igreja? Imagina quando você vê, eu já vi cada coisa, irmão, que você olha e você fala: meu Deus do céu, o que é isso? Já vi quadril que era de nascença torto, Deus alinhar. Pessoa que tinha um joelho que não cresceu, que o líquido, não sei o nome do líquido, no crescimento, não cresceu e a pessoa tinha uma perna menor que a outra. Deus curar e sarar. Já vi coisas extraordinárias. Câncer indo embora, tantas coisas. É lindo você ver Jesus operando. Maravilhoso demais. Já vi braços que não tinham tendões e músculos voltarem a mexer. Já vi, oramos, vimos. Falei: meu Deus, que é isso? Coisas lindas. Então você imagina os discípulos como estavam. Se a gente fica maravilhado, imagina eles. Com o próprio considerado, aleluia, no meio deles, Jesus expulsando o demônio, a coisa acontecendo e tal, as coisas ainda. Agora ele envia os 70 e fala assim: vocês vão no rolê. Vocês vão fazer isso. Bora, vai. Eles foram. Coisa começou a acontecer. Sinais e maravilhas começaram a ser operados no meio deles. Eles voltam. Aqui o texto, com certeza, a gente não sabe quanto tempo eles foram e qual tempo foi a missão dos 70, mas aqui dá a entender que no meio da reunião, tipo assim sabe aquela reunião de feedback de como que foi o rolê? Gente, vamos ver como é que foi o rolê aí da geral e tal. Eles começaram a relatar para Jesus, e aqui entra o nosso texto. Lucas capítulo 10, versículo 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Os caras falaram: Jesus, na boa, cara, os bichão vieram, é pra cima, tinha uns cabulosos, mas cara, cada um deles, a hora que vinha, agora quando a gente falava no teu nome,
vai embora em nome de Jesus. Vazavam. Meu Deus, que demais, que incrível, que extraordinário, sinais, uau, Jesus, o que é isso? Jesus foi aquele que realmente tocou tudo, mudou tudo completamente. Quando você olha na antiga aliança, tiveram ali 2 curas, Naamã e o rei Ezequias ali, que foram, você não vê mais, é uma outra, esporádico. Mas quando veio Jesus, a proporção cresceu. Por quê? Porque agora o reino de Deus chegou. E quando o reino de Deus chega, há sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Então eles estão lá maravilhados. Meu Deus, os demônios foram embora. Jesus, nós oramos, eles foram embora. Meu Deus, alegria no meio dos caras. Imagina os caras falando: não, mas o meu foi maior. Que essa hora é sempre assim, irmão. Sempre tem um crente que fala: não, o meu demônio era maior, o teu era um furreba. É sempre o cara querer falar que um foi mais, meu. É sempre assim, querer mostrar. Ao invés do cara celebrar: eu já expulsei o demônio, mas o seu não foi igual ao meu. O meu tinha correntes aprisionando, o seu estava só lá. É sempre assim, um querer provar. Quem já viu isso, gente? Já viu aquela pessoa que é assim, ó: você conta do carro que você comprou, mas o carro dela sempre é o melhor. Você comprou um negócio, ela quer sempre mostrar a grandeza. Meu irmão, se você é assim, em nome de Jesus, pede para o Senhor mudar você, cara, não é legal. Escuta a outra pessoa, celebre o que a outra pessoa teve. Glória a Deus, cara, que demais. Ainda que o seu for melhor, cara, show de bola, bacana. Não queira mostrar: o meu é melhor. É feio. Você acha que é bonito, mas é feio. E não é bonito ser feio, não é legal. Então, por favor, cuidado, em nome de Jesus. Voltaram, verso 18. Mas ele lhes disse, Jesus disse. Imagina, olha só os caras, mó alegre: expulsamos o demônio, uau, alegria. Aí Jesus falou: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Aí os caras já olham para o outro: nós expulsamos o demônio e Jesus está falando que Satanás caiu do céu como um relâmpago. Tipo, já olhou um para o outro, falou: ih, mano, o que está pegando no rolê? Aí ele continua: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Meu irmão, essa palavra você tem que receber na sua vida. Jesus, olha, presta atenção, vou ler mais uma vez para você tomar posse. Quem que está falando isso, gente? Jesus. Ele está falando: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Quando ele fala de serpentes e escorpiões, aqui ele está falando realmente de algo espiritual, ações malignas, levantes do inimigo, várias questões, e até inclusive muitas vezes físicas, que vêm querer tocar a nossa vida. Ele fala de autoridade sobre vocês, para vocês pisarem, para vocês poderem vencer, para vocês passarem por tudo, e absolutamente nada vos causará dano. Aí ele fala no versículo 20: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Quando eu li esse texto a primeira vez, eu falei: Jesus, eu não estou conseguindo entender. Aonde você quer chegar? Pô, os caras voltaram mó felizão, os caras voltaram celebrando. O Senhor nos deu autoridade, o Senhor moveu, nossa, que da hora, foi top, foi da hora, foi demais. Aí ele fala: eu vi Satanás caindo do céu como um raio. O que ele está querendo dizer? Ele está falando o seguinte: Satanás, antes de ser o que ele é hoje, ele fazia parte do reino celestial. Ele era um querubim ungido. Quando a gente fala de Satanás ser um encosto, quem já ouviu essa expressão encosto? Ó, encosto, encosto. A Bíblia fala que Deus, ele se assenta em um tipo de anjo. Que tipo de anjo é esse? Querubim. E existem os 4 querubins, os 4 seres viventes. Então, o que alguns estudiosos falam? Não podemos afirmar se é isso ou não, mas para a gente pensar. Se Deus se assenta em um tipo de querubim, ele se encostava em algum. Então aqui o 5º querubim era o encosto. Esse 5º querubim que ficava no mesmo nível de Deus é aquele que queria a glória de Deus, assim, porque os anjos estavam adorando a ele. Ele queria a glória de Deus. Então o que Jesus está dizendo? Eu vi ele caindo como um raio.
porque ele não permaneceu firme até o fim. Então o que Jesus está falando? Ainda que na vida vocês vão ter vitórias, e eu dei autoridade, e o inimigo fazer tudo com vocês, vocês têm que aprender a permanecer firme até o fim. Porque mais do que apenas ter vitória nessa terra, é você ter o seu nome arrolado no céu e ser tocado pela glória do Senhor. Então muito mais do que você tem coisas nessa terra, ter vitórias aqui, muito mais do que isso é você saber, você precisa completar a carreira e cruzar a linha de chegada. Você e eu temos essa missão. Então muito mais do que apenas eu falar, puxa, foi legal, foi bacana, eu tenho que ter dentro de mim, eu preciso completar a carreira. Eu preciso completar a carreira. Eu preciso completar a carreira. O que o Senhor Jesus está falando é o seguinte: eu vi ele caindo. O orgulho entrou no coração dele, achou que estava bem, estava legal e simplesmente caiu. Achou que não precisava mais vigiar, ficou vacilando, pum, acabou, já era. Alguém que tinha acesso a Deus e a glória de Deus agora está condenado para sempre, não tem mais volta. Ele está falando, vocês precisam olhar para a vida de vocês e vocês precisam permanecer firmes até o fim. Vocês têm que entender, muito mais do que os espíritos submetem a vocês, vocês precisam ter realmente alegria e se alegrar porque o vosso nome está rolado no céu. E nós sabemos que o nome só está rolado no céu, só podemos viver aquilo que Deus tem quando nós vivermos realmente aquilo que Ele tem, quando nós completarmos a carreira e permanecermos firmes até o fim. Não adianta nada eu simplesmente ficar pelo meio do caminho. Não adianta nada eu falar de algo que Deus moveu lá atrás no passado. O que Ele espera é que eu venha completar até o fim aquilo que Ele colocou na minha vida. A casa que Ele te deu, a vida que Ele te deu, a família que Ele te deu, a saúde que Ele te deu, tudo que Ele te deu. Ele espera que você, assim como eu, possamos permanecer firme até o fim. Então eu e você temos que ter isso muito claro dentro de nós. Nós temos que ter dentro de nós o seguinte: assim como o inimigo simplesmente vacilou, perdeu, já era, eu e você não podemos perder nem vacilar. Porque dentro de um contexto de alegria, Jesus coloca um cara que simplesmente caiu. Por que Ele fez isso? Para alertar, vocês não têm que só se alegrar porque vocês fizeram isso, mas simplesmente que vocês precisam permanecer firme até o fim. O nome de vocês está rolado no céu. A gente não consegue ter uma dimensão do que é isso, do que é você ter o seu nome no mundo espiritual escrito. Alguns falam no livro da vida. Mas no mundo espiritual você tem que entender que quando você recebe Jesus, você recebe uma marca. É a marca do sangue de Jesus. Você não é mais agora um ser humano qualquer na mão do inimigo. Você é agora marcado. Você agora é alguém que tem autoridade. Você é agora alguém que foi tocado por Jesus. E o inferno inteiro vai se levantar para querer tocar a tua vida. E se você não sabia, o inimigo sabe quem você é. Ele conhece você. Ele sabe qual é teu ponto fraco. Ele sabe qual é meu ponto fraco. Ele vai armar bem naquele ponto aonde vai pesar. Porque ele sabe que aquela estratégia para querer derrubar você. Mas lembre, você não está sozinho. O Senhor é aquele que te fortalece. O Senhor é aquele que cuida da sua vida. O Senhor é aquele que está à frente de você. E aqui isso me faz lembrar de um texto, e eu finalizo aqui. Eu queria chamar os meninos, as meninas, por favor. Atos capítulo 19, versículo 11. É um momento onde a Bíblia fala que o apóstolo Paulo estava fazendo milagres maravilhosos e extraordinários. Sinais, maravilhas, coisas incríveis, poderosas da parte do Senhor. E o texto diz assim, vou ler para vocês. Atos 19, 11. E Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante das quais as enfermidades fugiam. Gente, tem noção disso? A enfermidade fugia. Eles pegavam objetos pessoais de Paulo. Aqui é onde a igreja vacilou, né? Você vê assim, alguns vacilos, que começaram a pegar objeto, meu querer idolatrar o objeto. Ó, pega esse daqui, que isso aqui veio lá de não sei da onde, isso aqui. Calma, tem que ter muita sabedoria nisso. Muito cuidado. Pegaram os objetos de Paulo e colocavam. As enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Aí de repente chegam uns caras. A Bíblia fala assim: e alguns judeus exorcistas, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre processos de espírito malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Segura aqui. Então o sumo sacerdote era alguém que antes de Cristo era aquele que tinha acesso à presença de Deus uma vez por ano. Vocês lembram disso? Quem estava lá acompanhando as Bíblias aqui sabe.
é aquele que tinha acesso. Então era alguém que tinha cultura judaica, um religioso da época, estava no rolê. Só que agora não adianta nada você ser religioso se você não tem a marca. Não adianta nada você só frequentar a igreja, achar que a tua vida vai mudar só de sentar numa cadeira. Não, você precisa se abrir e ser tocado por aquele que tem toda a autoridade para mover nas nossas vidas. Aí eles começaram: esconjuro-vos, sai. Aí fala o texto assim, versículo 15: mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Um espírito maligno, presta atenção, se eles estão tentando expulsar um espírito de alguém, então é uma pessoa que está endemoniada. O demônio está usando a pessoa como um cavalo, está lá, está manifestando o bicho. Aí os caras: eles conjuram, sai aí, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aí a pessoa que está com a entidade, com o bicho, bate o zoião. Dá um medinho, né? Cheguei pro Davi, meu filho, que o seminário não, as crianças, a gente falou para não estar aqui e tal. Aí ele ficou na sala lá dentro, de boa. Aí eu falei: deixa eu fazer um teste com esse garoto. Falei: amigão, vai ter um seminário, está ligado que você não vai participar, mas é o seguinte, se tiver uns demônios lá, você me ajuda a expulsar? Bora, pai, só chamar. Falei: brabeza, mano. Tem uns que você chama aqui na igreja. Eu não, pastor, pelo amor de Deus, meu filho tem mais coragem que você, Jesus. Bora. Sabe por quê? Porque a gente ensina já desde já que existe um mundo espiritual e que é real. Então os caras estão lá, e o demônio olha para eles: como é que é? Eu sei quem é Jesus. Causou aqui com a gente, hein? A gente tinha um domínio, mas agora ele quebrou tudo, tomou a chave da morte, o inferno acabou com tudo. Já era. Nem casa a gente tem. Estamos sem teto, sem terra, sem tudo. Deus separou um lago de fogo e enxofre para o final de tudo. Já era, viu que o negócio é condenação, acabou. Eu sei quem é Jesus. Também sei quem é Paulo. Estava com a gente antes. Essa é a minha versão, tá? Não está escrito isso. Estava com a gente antes, perseguia a igreja, uns cristãos, prendia uns caras. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus e passou para o lado de Jesus. E Jesus marcou ele: eu sei quem é Paulo, mas e vocês, quem são? Não adianta nada você simplesmente só ser um frequentador ou achar que nós estamos brincando de religião. No mundo espiritual, ou você tem a marca de Cristo ou você não tem. E quem tem, os bichos sabem. E ele sabe que aqueles que têm a marca têm a autoridade que Jesus deu. E aqui eu quero falar algo para você: a autoridade só é autoridade quando você a usa. Tem muita gente crente que tem autoridade e não usa autoridade. Tem mais medo do bicho, mas o bicho é que tem medo de você, porque ele sabe que você tem o sangue daquele que já venceu. Você foi marcado por ele. E aqueles bichos, meu irmão, aqueles caras simplesmente olhando. A Bíblia fala, vamos ler, pra você ver. Olha o outro nudes aqui surgindo. Mas o espírito maligno disse, né, 15, vamos lá de novo: conheço a Jesus, sei quem é Paulo, mas vós quem sois? 16, e o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo que prevaleceu contra eles, e desnudos e feridos, nádegas de fora, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim os judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então aqui você temos uma marca. Só que não é porque a gente tem uma marca que a gente vai brincar no meio do caminho. Eu e você temos que permanecer firme até o fim. Então nós tivemos um final de semana maravilhoso, um final de semana que mexeu com a nossa estrutura. Você talvez foi tocado como você nunca foi tocado antes, mas dentro de você tem que entender: eu preciso permanecer firme até o fim. Não é porque simplesmente aconteceu, acabou, já era. O escudo agora tem que ficar em pé, os meus olhos têm que estar em todo tempo vigiando, eu preciso estar em todo tempo alerta. Eu não posso dar brecha de forma alguma para poder cair. Por quê? Porque Jesus fala para eles: eu vi Satanás cair como um raio no céu. Aquele que estava no reino celestial agora já não está mais. Então o que ele está falando? Se você vacilar, você vai ficar pelo meio do caminho. E isso, meu irmão, é uma pregação que muita gente não consegue pregar e não consegue muitas vezes nem falar. A gente acha que uma vez salvo, sempre salvo. Eu não consigo acreditar nisso.
Quando você é tocado por Jesus, você precisa permanecer firme até o fim, porque acabamos de ler um texto. Espero que vocês tenham a mesma confiança que vocês tiveram no início. Eu espero que vocês permaneçam firmes até o fim. O Senhor espera de nós uma firmeza. Mas aí é que está a coisa mais incrível. Se nós olharmos para dentro de nós, para a nossa estrutura, Senhor, eu não vou aguentar, eu não vou conseguir. Mas você não vai na força do seu braço, você vai na força do Senhor. É Ele quem move na sua vida, é Ele quem sustenta você, é Ele quem cuida de você, é Ele quem direciona você. Então nessa noite, é uma noite de você ter dentro de você muito claro: eu preciso permanecer firme até o fim, eu não vou desanimar. Eu olho para o lado, parece que não tem ninguém, mas eu sei quem está comigo. É o meu Redentor, é o meu Senhor, é aquele que cuida de mim, é aquele que protege a minha casa, é aquele que protege a minha vida, é aquele que cuida de uma forma poderosa e maravilhosa de cada área da minha vida, porque eu entreguei para Ele. Eu passo, meu irmão, a vida inteira para ouvir uma frase de Jesus. Eu passo a vida inteira para ouvir uma frase de Jesus: servo bom e fiel, entra na alegria, no gozo do Senhor. Entra, servo bom e fiel, servo bom e fiel, servo bom e fiel. Esse é o grito que tem que ter na nossa vida. Senhor, eu passo a minha vida inteira para ouvir essa frase: servo bom e fiel. Você permaneceu, teve pancada, teve guerra, teve luta, teve lágrima, teve aperto, teve libertação. O inimigo fez de tudo para te parar e te derrubar, mas você entendeu quem você era em Cristo Jesus. Você permaneceu firme, e essa unção gloriosa do Senhor vem sobre a tua vida para você viver de forma sobrenatural e extraordinária. O Deus que move o impossível, o Deus que libera unção, o Deus que libera poder. Se coloca em pé no seu lugar, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Você receba essa unção do Senhor sobre a sua vida, essa percepção. Permaneça firme até o fim. Não desanime. Não desista. Não pense que acabou. Não pense que foi apenas esse final de semana. A cada dia você tem a percepção e a revelação. Ele está com você. E Ele fala para mim e para você: permaneça firme até o fim. Ainda que eu e você venhamos a nos alegrar por aquilo que Deus vai mover nas nossas vidas aqui nessa terra, bênçãos, curas, milagres, a gente vai se alegrar, mas a nossa alegria tem que saber que o nosso nome está rolado, está no céu, está com Ele, e Ele espera que a gente venha permanecer firme até o fim. Ele espera, porque é isso que Deus espera de nós: uma igreja vitoriosa, uma igreja que permaneça firme em santidade, na fé, até o fim. Então que o Senhor venha tocar a tua vida e fortalecer você poderosamente nessa noite, em nome de Cristo Jesus.
Você que estava daquele jeito que eu falei, o sentimento de ser abandonado por Deus, parece que eu fui abandonado por Deus. Receba agora a alegria do Senhor na sua vida, o toque dele. Receba aí pela fé. Ninguém vai relar em você, você vai sentir uma alegria, um transbordar de Deus. É um toque do Senhor na sua vida. É esse cuidado dele, ele falando: eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu sei das guerras, eu sei das lutas. Eu estou trabalhando no seu interior para você aprender a depender mais e mais de mim. Sou um Deus de milagres. Não pense que eu deixei você de lado. Não pense que eu deixei você de lado. Não pense que eu me esqueci de você. Você acha qual é o melhor tempo? Você acha qual é a melhor maneira? Você acha qual é o melhor jeito que eu tenho que operar? Mas sou eu quem sei a maneira, o tempo e o jeito que eu vou mover na sua vida. A sua missão é permanecer firme até o fim, em fé, confiando e crendo que eu moverei na tua vida, diz o Senhor. Acredite, confie nisso. É uma unção. Ainda que você olhe à sua volta e você não consiga ver vitórias terrenas, lembre que você está tendo vitórias celestiais. Você está permanecendo firme. O mundo espiritual sabe que você é alguém tocado pelo sangue de Cristo Jesus. Você é filho de Deus. Toda vez que o inimigo falar para você: aonde está o teu Deus? Olhe para a vida que você está enfrentando. Olhe quanto problema. Será que vale a pena se consagrar, jejuar? Será que vale a pena participar de situações que a igreja faz, isso, aquilo? Será que vale a pena? Olha como está a tua vida. Você vai lembrar ele. Talvez aqui hoje nessa terra muitas coisas não estão acontecendo do jeito que eu imaginava, mas uma coisa eu sei: o meu nome está escrito nos rolos do céu. O meu nome está escrito nos rolos do céu. O meu nome está escrito. Eu estou marcado pelo sangue de Cristo Jesus. E muito mais do que as coisas dessa terra, eu sei que tem coisas celestiais. Isso aqui vai passar, mas o que é celestial é eterno. Aquilo que é celestial é eterno. Feche os seus olhos mais uma vez. Fabrício, baixa um pouquinho, por favor, geral. Por causa do horário, nós já vamos encerrar aqui. Passamos um pouquinho hoje, mas com um bom motivo, que foi maravilhoso. Talvez você entrou aqui hoje pela primeira vez, talvez não. Você é alguém que ainda não recebeu Jesus como o Senhor da sua vida, e hoje você precisa fazer isso. Por quê? Porque quando você toma essa decisão, Ele tem a autoridade, Ele tem tudo para poder mover na sua vida. Então que eu e você possamos sempre ter Jesus como o Senhor das nossas vidas. Mas como eu falei, talvez você é alguém que nunca fez essa oração. Você nunca fez essa oração reconhecendo Ele. E hoje você tem a oportunidade de receber esse toque do Senhor na sua vida. Então se você é um desses que fala assim: Jesus, eu quero te receber como o Senhor da minha vida, eu queria orar com você. De olhos fechados, coloque a mão no seu coração. Eu vou ajudar você a fazer essa oração. É uma oração de entrega, é uma oração de rendição.
Então repete assim comigo, diga: Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, nessa noite eu te peço perdão, eu te peço perdão. pequei contra ti, Pequei contra ti. eu me arrependo Eu me arrependo dos meus pecados, dos meus pecados. eu viro as Eu costas viro as costas para tudo aquilo para tudo aquilo que não te agrada, que não te agrada. mas hoje, perante a igreja, perante o mundo espiritual, perante o mundo espiritual, crendo no coração crendo no coração e confessando com os lábios, confessando com os lábios, eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de é o Deus, Filho de Deus que veio a esse mundo, que veio nesse mundo, nasceu, viveu, morreu, mas ressuscitou e está vivo. A minha vida eu entrego nas tuas mãos. Senhor Jesus, que a partir de hoje seja feita a tua vontade e não mais a minha. Eu te recebo como meu único e exclusivo Senhor e Salvador. Pai, por cada vida que está fazendo essa oração, que o Senhor possa abençoar, tocar e mover poderosamente sobre cada um deles, que a graça, a unção e o poder do Senhor venha sobre todos, transformando, impactando, agindo de uma forma maravilhosa em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus por essas vidas. Se essa foi a sua primeira vez fazendo essa oração, nós gostaríamos muito de tentar se aproximar de você, se você permitir. Então essas irmãs são do Ministério Boas-Vindas, elas estarão ali na saída para pegar teu nome, telefone, te indicar uma célula, talvez adicionar você no nosso grupo de WhatsApp. A gente só manda o que acontece na igreja, não fica aquele bom dia, bom dia, bom dia, oi, 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 não. Então é bem objetivo, mas gostaríamos muito de se aproximar, se você permitir. Faça isso no final, seria muito importante para a gente. Tem um convitinho com a programação daquilo que eu falei, mais coisas que acontecem na igreja que pode te ajudar. Amém, queridos? Quem recebeu hoje aí, hein? Que o Senhor mova na sua vida, amém? Na cada um de nós. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia, obrigado por esse final de semana, foi intenso. Então eu peço renovo físico sobre os nossos irmãos, renovo espiritual, direção e cuidado do Senhor, proteção, pois seremos uma geração que permanecerá firme até o fim nessa jornada. Cruzaremos a linha de chegada e ouviremos do nosso Jesus, servo bom e fiel. É isso, Senhor, que nós almejamos, é isso que nós temos no nosso peito, esse grito. Que o Senhor esteja conosco, nos guardando e nos protegendo. Levanta sua mão comigo bem alto. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo guarde a nossa vida até que Ele venha. Que o Senhor te dê uma semana abençoada, poderosa, na unção do Senhor. Lembre, você é alguém marcado por Jesus. Você é filho, você é filha abençoada desse Deus maravilhoso. É o que nós oramos e cremos. Amém e amém. Pode aplaudir Jesus bem forte mais uma vez. Dá um tchauzinho, um abraço. Quem está do teu lado, fala que Deus abençoe você. Em nome de Jesus, aleluia. Vê se Ele vai pagar pizza para você hoje, ou uma coxinha, ou um açaí. Fala, deixa Deus te usar, vaso. Aleluia.